E aí, minha gente, como é que vocês estão, meus caros mecânicos? Tudo na paz com vocês? Vamos continuar aqui, seguindo a nossa teoria, falando mais um pouquinho do preço. Ok, falar aqui um pouquinho sobre as taxas que formam o preço, tá? Não importa o preço que está no gráfico, não importa o tamanho do preço que está no gráfico. Há sempre taxas que determinam o movimento que formou esse preço, ok? Então a gente tem 6 variáveis de padrões de formação de preços dentro de um gráfico, né? Quando a gente diz padrão, a gente diz do desenho, né, do preço final, porque todo preço ele consta para nós algumas informações que são padronizadas dentro do gráfico, e é em cima dessas padronizações, né, que a gente vai operar, ok, meus caros? Então aqui está os 6 desenhos de padrões de preço, né, que encontramos aí no mercado. Temos mais 2, então são 8 na verdade, né? Que são as velas sem pavios de ambos os lados, que a gente chama de comando único de compra, comando único de venda, né? Sem taxas aí, ou de taxas divididas. Mas o que a gente quer falar a priori sobre o preço aqui é que todo preço ele nos traz umas informações precisas, tá? Que são suas taxas de abertura, suas taxas de fechamento, taxas de abertura, taxas de fechamento, taxas de abertura, taxas de fechamento, taxas de abertura, taxas de fechamento. Como a gente sabe, o preço de venda ele sempre vai abrir em cima, fechando embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Ok? E o mesmo é válido para venda, tá? O mesmo é válido para compra. Todo preço de compra, abrir embaixo, fechando em cima, abre na taxa inferior, fecha na taxa superior, abre na taxa inferior, fecha na taxa superior. Tá, mas qual que é a importância disso para nós? E aí, meus caros mecânicos, como é que vocês estão, hein? Tudo bem com vocês aí? Seguinte, vamos continuar aqui, né? De onde a gente parou. Mais um videozinho, né? A gente estava falando dos desenhos dos preços, certo? Na nossa parte de teórica. E aqui a gente vai falar mais um pouquinho das taxas que desenham os padrões de preço que a gente encontra dentro do gráfico. Porque a gente falou dos 8 padrões iniciais, né, que determinam a alta ou a queda de um preço, mas falta a gente falar dos dojis, que são uns casos particulares aí dentro do gráfico e que vai fazer muita diferença para a gente aprender e saber como usá-los, ok? Então, vamos falar, digamos, dessa particularidade dos preços que são os
dojis, tá? O doji também é um preço, só que porém é um preço que não registra nenhuma alta no queda, na queda do preço, né? Que não define se o preço está em alta, mas também não define se o preço está em baixa. É quando o preço não gera demanda, né? Só que e acaba o preço terminando na mesma taxa de abertura. A característica do doji é a taxa de abertura, né, ser idêntica à taxa de fechamento do preço, ok? Então vamos falar um pouquinho dos dojis aqui e depois é claro que a gente vai voltar a falar bem mais do doji, dos preços e tudo que está nos preços. A gente está fazendo uma breve peneiração aqui para a gente falar de tudo que tem que ser falado, de tudo que a gente vai ver com todos os máximos detalhes dentro do gráfico, tá? Então a gente encontra algumas formas de doji dentro do gráfico, ok? Eu não diferencio o nome de doji independentemente da forma como ele aparece, ok? A gente vai ver que as taxas são importantes, né? Então a gente só vai dar valor às taxas e ao movimento que acontece ali dentro, do mesmo jeito que a gente vai dar importância aos movimentos e à taxa de todos os outros preços, né? Aqui a gente tem um doji onde ele teve somente o movimento de compra, né, e fechou na mesma taxa de abertura. Taxa de abertura igual a taxa de fechamento. Taxa de abertura igual a taxa de fechamento. Apesar de ter a taxa de abertura igual a taxa de fechamento, nesse daqui ele só teve um movimento de venda, né? Teve um movimento de venda registrado abaixo da taxa e teve um movimento de compra que não ultrapassou a taxa de abertura. Aqui só tivemos um movimento acima da taxa de abertura e um movimento trouxe o preço para a taxa de abertura. E temos esse outro caso de doji, onde acontece a similaridade dos dois outros dojis passados, né? Onde o preço registra acima da taxa de abertura, também registra abaixo e porém acaba tendo a taxa de fechamento igual à sua taxa de abertura. Certo, meus caros? Por enquanto, essas informações que a gente tem que ter sobre o preço para a gente poder dar continuidade no nosso curso. E a gente se vê até o nosso próximo vídeo. Até lá, até mais, até já já. E aí, meus caros, meus caríssimos, trader Augusto Martins aqui na voz. E voltamos aí para a gente falar mais um pouquinho das nossas teorias sobre a mecânica e sobre o mercado financeiro, certo? A gente começou a falar um pouquinho sobre o preço nos vídeos passados, né? Voltando aí na parte teórica, e a gente vai continuar aqui agora para falar um pouco mais sobre como chegamos às teorias e conclusões de movimentações do preço, que são a base aí para o nosso operacional, certo? Então, seja muito bem-vindo aí mais esse vídeo e vamos para cima. Espero que vocês curtam o conteúdo e vejam e revejam aí, porque vai ser de grande somatória para o conhecimento de vocês, ok? Tamo junto e eu aguardo vocês no próximo vídeo.
aí, minha gente, é o seguinte, Trader Augusto Martins aqui, e a gente começou a falar, né, sobre o preço, teoria, taxas, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como o preço é formado e nos apresentado perante um gráfico aí, ok? Para logo em seguida a gente continuar falando do operacional e assim a gente ir dando continuidade no nosso curso aí, ok? Hoje a gente vai falar, né, das instituições e também da forma de como o preço é movimentado, certo? As instituições são as responsáveis pela movimentação e manipulação do preço, pela quantidade de liquidez injetada no mercado, né? E a gente vai entender como esse processo acontece e ocorre para a gente poder entender a nossa lógica de operação, tá? Porque você vai ver que é baseado no livro de ofertas que as instituições movimentam o preço através de demanda manipulada. A gente já viu as ofertas, as demandas e liquidez. A gente vai voltar a falar disso mais a fundo mais para frente. A gente já viu as taxas que formam o preço e agora a gente vai ver como é formado esses preços, né, pelas instituições, como as instituições movimentam-se e agem dentro do mercado financeiro através do livro de ofertas para poder nos apresentar aí a formação de um preço, a formação da movimentação periódica do preço, né? Então, primeiro, antes de tudo e mais nada, a gente tem que falar do nosso livro de ofertas, ok? A gente tem que entender o livro de ofertas para a gente poder saber dar continuidade no que a gente tem que entender sobre o preço, certo? Quando a gente fala do livro de oferta, que a gente tem um livro de oferta, tá? Pode ser um livro de oferta de qualquer corretora, de qualquer ação, mas aqui a gente tem da Petrobras, não sei ao certo qual dia que é, mas aqui a gente precisa entender a ordem de como é composto o livro de ofertas. O que, que é o livro de ofertas, né? O livro de ofertas nada mais é pra gente, né? Nada mais é do que uma forma de você adquirir, de você estar entrando, de você poder negociar no mercado financeiro, ok? Então, o livro de ofertas é o teu caminho, é a tua chave. Você não consegue comprar nem vender ações sem ter acesso a um livro de ofertas. Esse livro de ofertas está sempre disponibilizado na corretora na qual você vai efetuar as suas operações, tá? O que é preciso a gente entender é o seguinte, que o livro de ofertas ele é composto por duas abas. As abas de ofertas de venda e as abas de oferta de compra. Tá, e por que que isso é importante? É importante simplesmente porque a gente tem que entender que o livro de oferta possui uma regra, né? No lado da aba da oferta de venda, a gente tem sempre o menor preço na frente da fila, né? Já que essa é a fila do vendedor, então a gente vai ter sempre o menor preço como o topo da fila. A gente chama esse preço do topo de fila como melhor oferta, né? A melhor oferta de venda será sempre o menor preço disponível pelo vendedor para negociar um ativo, certo? Nesse caso aqui, a gente vê que tem várias ofertas abertas no livro de ofertas, certo? A 29,73, 29,74, 29,95. O menor valor será sempre o primeiro da fila. É primordial que entendemos isso, ok? Já do lado das ofertas de compra, vai estar sempre a melhor oferta do comprador. Se a melhor oferta do vendedor é quem está vendendo mais barato, a melhor oferta do comprador é quem está querendo comprar mais barato, tá? Então, seguindo a fila, você vai encontrar o preço sendo crescente, né? O menor preço
para ser atendido primeiro e os maiores preços serão atendidos em seguida, ok? Isso é muito importante para a gente entender como abrir uma ordem para a gente poder entrar dentro do mercado de ações, para a gente poder efetuar negociações aí. Então isso é primordial. Espero que vocês tenham curtido esse pedacinho de vídeo e já já a gente volta para poder continuar a falar dos nossos livros de oferta aí e dos nossos movimentos que são formados através desse livro de oferta. Vocês vão ver que tudo está ligado, tudo está conectado, que tudo faz sentido. É por isso que a mecânica para nós é linda e fabulosa. Certo, meus caros? Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, vamos para cima. E aí, minha gente, vamos continuar aqui. Trader Augusto Martins na voz. É o seguinte, a gente está falando aqui da movimentação do preço, né? E a gente vai falar das principais ordens que podem manipular o preço instantaneamente, né? O livro de oferta ele é muito extenso, apesar de simples, né? Mas tem algumas teorias que o tornam extenso, tá? Mas a gente vai falar de forma resumida aqui de duas ordens que permitem a manipulação momentânea do preço por causa das ofertas, né? A gente vai falar a priori, a gente vai começar a falar sobre como acrescentar, né, ordens ao mercado, como realizar ordens como de compra ou de venda perante aí o livro de ofertas, ok? As duas ordens que nos permitem manipular o gráfico momentâneo, né, que são o que interessam para a gente por causa das instituições, são as ordens limitadas e as ordens a mercado. A ordem limitada é aquela em que você estipula um valor para que você quer ou comprar ou vender. Um exemplo, tá? Se a gente tem, né? Se você quer entrar no mercado, o preço atual está R$ 29,73, mas tu quer vender os papéis que você tem, você estipula o valor, eu quero vender a R$ 29,84. Você está limitando o valor para que a sua ordem seja executada. E o mesmo vale para o lado de compra. Você vai abrir uma ordem de compra e você vai definir que valor você quer pagar. Se você quer entrar no mercado agora, mas o valor do mercado, cotação atual, está em R$ 29,73, mas você quer comprar papéis a R$ 29,59. Então você vai abrir uma ordem limitada e quando alguém estiver disponível a comprar, vender para você, você vai efetuar a sua ordem, ok? Já a ordem a mercado é a ordem que te permite comprar ou vender momentaneamente. Só que você não pode estipular um valor, ok? A gente fala de ordem a mercado porque você vai comprar no valor em que a taxa atual do mercado estiver, ok, meus caros? Então, se você quiser comprar 100 papéis, é lógico que a gente vai falar mais para frente que existem as filas, né? A gente vai falar dos lotes que existem dentro de cada taxa, mas se você quiser comprar 100 papéis momentaneamente, você vai pagar o preço de cara em que o mercado está, que no caso é o primeiro preço da fila do vendedor. Ou se você quiser comprar, você vai pagar o preço da primeira fila do vendedor, ou se você quiser vender, você vai vender para o comprador que está também na primeira fila, ok? Então, funciona mais ou menos assim as nossas ordens limitadas e nossas ordens a mercado. Isso permite com que você entre no mercado de forma posicionada, né? A ordem limitada,
e a ordem a mercado permita que você entre no mercado de forma momentânea. Certo, minha gente? Aqui está mais um pouquinho dessas teorias e a gente volta nos próximos vídeos, nas próximas semanas, falando, dando continuidade sobre esses tipos de ordem e como esses tipos de ordem serão importantes para a gente entender o nosso operacional. Então, eu espero que vocês tenham entendido dessa forma rápida e breve sobre como que você consegue entrar e atuar no mercado através dessas duas ordens, né? Porque aqui a gente vai se passar pela ideia de como se fôssemos uma instituição para entender como eles movimentam e manipulam o preço para gerar aí a tal da demanda manipulada, que é quando você adquire o preço por adquire o papel por um preço por um valor e tenta vendê-lo a um preço maior para você ganhar na diferença. Ou você vende, você abre uma posição de venda e torce para que o preço caia, né, para que você também ganhe na diferença da alta ou da queda. A gente volta a falar mais disso nas próximas aulas de teoria e eu espero que vocês tenham gostado e que isso seja muito agregador aí ao conteúdo de conhecimento de vocês. Certo, meus caros? Tamo junto e até o nosso próximo vídeo. E aí, meus caros, meus caríssimos, como é que vocês estão, hein? Trader Augusto Martins na voz aqui. E vamos lá então ao nosso módulo operacional, né? Só estou realizando uma entrada aqui para vocês entenderem que a eficiência da mecânica é perfeita, tá? Quando a gente conhece o movimento. E é isso que eu quero que vocês entendam e percebam aí dentro do gráfico, ok? Então, muito bem-vindo ao módulo operacional e prestem muita atenção em tudo o que eu vou falar para vocês daqui para frente, para que vocês se atentem a cada movimento e consigam realizar trades com tanta eficiência como a gente acabou de realizar aqui agora. Bem-vindo ao módulo operacional, e é isso aí. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto. E aí, meus caros, meus caríssimos, como é que vocês estão, hein? Tudo na paz com vocês? Seguinte, estamos operando aqui a mecânica, né? E vamos para mais um vídeo onde vocês vão aprender mais algumas coisinhas legais aí. E eu vou explicar o porquê de eu ter dado uma compra aqui, tá? Primeiro pela simetria do pavio, segundo por esse pavio que está nessa vela de venda aqui, que está dentro de uma posição de compra que tem continuação, tá? Então aqui a gente tem uma pressão de alta, o preço tem que fazer um movimentinho de compra aí. Seguinte, vamos falar um pouquinho aqui dos nossos movimentos estruturais, né? Para vocês entenderem com perfeição aí que cada movimento, né, que cada preço formado, que cada cenário que a gente tem no gráfico, a gente pode fazer aí um bom uso tanto do operacional quanto da leitura, né, quanto do momento, para tornar isso daí para a gente um momento oportuno aí para a gente ter um trader, certo? Então vamos falar mais um pouquinho aqui dos movimentos estruturais,
tá? E eu vou passar uma coisinha legal para vocês treinarem aí, para vocês identificarem isso daí, para ficar show de bola, ok? Vamos para cima, gente. Trader Augusto Martins aqui e até o próximo vídeo. Meus caros, muito bem-vindo a esse vídeo. Já vocês entenderão tudo que a gente vai olhar e focar na mecânica. Por isso eu abri esse vídeo perante a essa imagem de um gráfico para a gente ter uma demonstração rápida e falar por cima do que a gente vai passar a observar dentro de um gráfico baseado em movimentos, tá? Então, muito bem-vindo a esse vídeo. Trader Augusto Martins aqui na voz e vamos para cima. Gente, abrindo qualquer gráfico, tá? Uma das vantagens da mecânica que eu quero que vocês entendam é que a gente opera, né? Lógico, em cima de toda e qualquer posição que há no gráfico, a gente opera baseado nos movimentos estruturais, tá? Os movimentos estruturais, ele é composto pela junção de 3 movimentos que ocorrem com o juntar de uma ou mais posições, de um ou mais preços, ok? Então, o movimento estrutural é importante a gente conhecer. Vamos falar aqui um pouquinho nesse vídeo de movimento estrutural, que é a primeira coisa que a gente tem que observar em relação à mecânica, em relação ao operacional, quando a gente vê o gráfico, juntamente com os desenhos do preço, que você já vai dar uma afiada vendo esses vídeos aí que estão nesses módulos iniciais, ok? Então, a gente tem que somar esses 2 movimentos, né, que é o movimento da formação de um preço, mais o movimento estrutural, que é o movimento que leva o preço para trabalhar ofertas de um nível para o outro, tá? Então, dentro do gráfico, temos 2 movimentos certeiros e que são definitivos para a formação do preço. Esses movimentos a gente chama de movimentos estruturais, né? Porque são movimentos baseados e formados em cima de 2 das estruturas que formam o movimento futuro do preço, que é a estrutura raio e a estrutura N. Resumindo em sumas palavras, né? A estrutura N é uma estrutura de compra, estrutura de alta, tá? E a estrutura raio é a estrutura de venda, ok? Então a gente vai falar nesse módulo inicial sobre essas 2 estruturas e a sua importância aí dentro do gráfico para o nosso operacional, somando com os movimentos que formam cada preço, cada taxa dentro do gráfico. É isso aí, gente. Tamo junto e até o próximo vídeo. E aí, meus caros, meus caríssimos, Trader Augusto Martins aqui na voz. Como é que vocês estão, hein? Espero que vocês estejam bem, meus caros mecânicos. E vamos lá para mais um vídeo aqui, onde a gente vai falar aí dos nossos movimentos estruturais e como funcionam esses movimentos através das taxas que a gente tem, né? Pra gente poder estar entendendo um pouco mais aí sobre os movimentos que nos auxiliam nos nossos traders aí, tá? Então, vamos supor, né, que o preço está saindo de um movimento, tá? Primeiro, a gente tem que entender que todo preço tem os seus movimentos que o formam e a junção desses movimentos formam as nossas estruturas, tá? Que dão aí sequências de starts, correções e movimentos de impulsão, ok? Então aqui a gente consegue ver, distinguir de forma bem clara
o movimento que há dentro desse preço, né? E a gente consegue ver e entender, né, que os movimentos que há dentro dos preços são muito importantes na junção dos movimentos que formam as estruturas, tá? Então a gente sempre vai pegar partes dos movimentos de um preço para somá-los às partes dos movimentos estruturais para nos dar aí ordens de leituras para call ou put, ok? Então eu estou marcando aqui esse comando tem, né, um movimento de formação de preço, certo? Um desenho de formação de preço, mas se você for ver, ele é o complemento da formação de um outro preço, de um desenho de um outro preço, que juntando nos formam aí o nosso movimento estrutural de venda. Então é importante você entender que os movimentos que formam o preço estão ligados diretamente aos movimentos de uma estrutura, seja ela de compra ou seja ela de venda, ok, meus caros? Por isso é muito importante a gente entender e conseguir encontrar o movimento que há dentro de cada preço, tá? Então aqui eu vou fazer novamente os 6 movimentos aí que definem um preço que você encontrará dentro do gráfico, seja numa forma macro, numa forma micro, tá? Para a gente entender como a gente vai fazer a junção desses movimentos para a hora da gente somar e encontrar um dos 3 movimentos que formam as nossas estruturas de compra e também as nossas estruturas de venda, tá? Para a gente entender os movimentos que estão dentro de um preço único, de um preço distinto, a gente tem que entender aonde todo o preço abre e todo o preço fecha, porque esse movimento se dá no sentido de tua abertura até a sua contabilização de máxima ou de mínima e até o seu fechamento, certo? Por isso, a gente sabe que no mercado temos preços com 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 taxas e essas taxas juntando aí nos dão o movimento que formou o preço. Por exemplo, como exemplo eu vou citar no nosso primeiro preço, né, no nosso primeiro padrão de preço, o movimento que há nele, ok? Então aqui a gente tem um preço de final de taxa único, né? Aqui a gente tem um preço de final de taxa único e dentro dele há um movimento, né? A gente sabe que todo preço de compra abre na sua mínima, certo? E fecha na sua máxima. Então a gente tem um movimento final, o domínio final do movimento que formou o preço é de compra, porque a sua taxa de finalização de fechamento está acima da sua taxa inferior, que é a sua taxa de abertura. E o contrário acontece na venda, tá? Independentemente dele ter contabilização acima de sua abertura ou não, né? O domínio do preço leva a taxa sua de fechamento para baixo de sua taxa de abertura, tendo uma contabilização abaixo ou não da taxa de fechamento. Então aqui a gente tem um preço com 4 taxas, porque a gente tem a taxa de abertura, a venda sempre abre em cima, né? A gente tem a taxa de máxima de contabilização do preço, que é a taxa onde foram contabilizadas ofertas maiores antes do fechamento do preço. Temos a taxa menor do preço, né, que está na mínima do preço, que foram negociadas, que fez o preço se movimentar abaixo da sua taxa de fechamento. E aqui nós temos a taxa de fechamento do preço, ok? Então, conhecer esses conceitos são muito importantes. A vela de venda sempre abrirá em cima, sempre fechará embaixo. Em um preço distinto, os pavios que temos na parte de cima chamamos de máxima do preço, independentemente da cor, e os pavios que temos na parte de baixo a gente chama de mínima do preço também, independentemente da cor, ok? Então, dentro de cada um desses padrões de preços distintos que a gente encontra no gráfico, além dos doji, a gente tem os movimentos que formam esse preço, né? Considerando que um preço de compra abre nessa taxa,
esse preço teve um movimento, né, que contabilizou a mínima. Logo em seguida, esse preço fechou na contabilização máxima acima da sua abertura. Então temos um preço com 3 taxas composto aí por 2 movimentos, né? E o mesmo vale para os preços do sentido contrário, né? Tudo que a gente fala para compra é válido para a venda. A recíproca que é muito verdadeira, ok? Você tem que saber ver essa analogia. Uma das características aí que vai ajudar muito você com eficiência no seu trade e na sua leitura é não compra e para venda. É você entender que tudo que está sendo aplicado e válido para compra, que você consiga ver da forma reversa também para você entender para o lado de venda, tá? Então aqui também nós temos um novo preço, né? Um outro preço diferente do de cima, claro, de venda com 3 taxas, onde temos a taxa de abertura, sua taxa máxima contabilizada e sua taxa mínima. Um preço de 3 taxas ele é composto aí por 2 movimentos. O preço abre, tem um movimento de compra e em seguida esse movimento rompe a taxa de abertura, determinando o domínio de preço, fazendo com que o preço seja de venda por causa da sua taxa de fechamento, abaixo da sua taxa de abertura, tá? Aqui a gente tem um preço de 1, 2, 3, 4 taxas e você pode ver que isso também é válido para a venda. Então você verá que pelos padrões de preço conseguimos identificar padrões de movimento. Esse preço também tem a sua taxa de abertura, sua taxa mínima e sua taxa máxima e sua taxa de fechamento. Temos 4 taxas que formaram o preço. Aqui também temos 4 taxas que formaram o preço, né? Taxa de abertura, taxa de mínima, que é venda. Taxa de abertura está em cima, taxa máxima está em cima, né? Taxa mínima está embaixo e taxa de fechamento está abaixo da taxa de abertura. Então, dentro desses preços, temos também o nosso movimento que formou o preço. E o preço se movimenta, se desloca dentro dessas 4 taxas, ok? O de venda tem o seu movimento de abertura. Após o seu movimento de abertura na taxa de abertura, ele tem um movimento de compra, né? Ele se movimenta até a taxa mínima e, porém, tem um movimento que fecha o preço abaixo da taxa de abertura, ok? E isso é válido tanto para preços de 2, 3 ou 4 taxas, certo? Só para recapitular, os preços de 2 taxas que temos no gráfico são os comandos, né? Porque tem aí as suas taxas de abertura e taxas de fechamento, sem nenhuma taxa de oferta, certo? Porque temos o comando único com taxa de oferta em um dos seus lados de máxima ou de mínima aí, tá? Então, o comando, né, ele é um preço formado somente por um único movimento e esse movimento determina o seu domínio. Então, esse comando é um preço de domínio de compra, tá? E o mesmo vale para a venda, certo? Onde o comando de venda tem 2 taxas contabilizadas, né, desde sua abertura até o seu fechamento, ok? O de compra desde sua abertura até o seu fechamento. Então, um preço de 2 taxas é composto somente por um único movimento, certo? E esse movimento determina o domínio do preço. Então, o domínio desse preço é a diferença entre a taxa de abertura e sua taxa de fechamento. Então, em um preço de 2 taxas, o domínio é único, porque só houve um único movimento. Falando agora de um preço de 3 taxas, você também consegue encontrar um domínio de um preço, né? Que a gente pode falar dos finais de taxa único ou falar também dos comandos, tá? A sua taxa de abertura, certo? Até a sua taxa de fechamento. Então, a gente sabe que o domínio é a diferença, né, de sua taxa de abertura até sua taxa de fechamento. Esse domínio determina a força que o preço teve após o seu movimento de formação. E o mesmo vale em um preço que tem taxa de lado contrário, né? A gente tem a taxa de abertura, temos a taxa de fechamento e
o movimento que há entre essa taxa de abertura e taxa de fechamento fica sendo o nosso domínio. Isso em um preço de 1, 2, 3 taxas. 1, 2, 3 taxas. E em um preço de 4 taxas nós também temos o domínio do preço, certo? O domínio do preço sempre vai ser definido pela sua abertura e pela sua taxa de abertura e sua taxa de fechamento. Aqui a gente vai fazer um outro exemplo com um preço de 3 taxas e aí a gente faz mais um exemplo com um preço de 4 taxas para vocês verem que há semelhança em todos os preços quando a gente fala de movimentos, tá? Então aqui a gente tem 3 taxas, né? Abertura, mínima e máxima, e aqui a gente tem o movimento que forma esse preço, e a diferença entre a taxa de abertura e sua taxa de fechamento fica sendo o domínio. A mesma coisa aqui, temos taxa de abertura, não temos mínima, mas temos máxima, e temos a terceira taxa, que é a taxa de fechamento. Então a diferença entre a taxa de abertura e a taxa de fechamento fica sendo o nosso domínio do preço. Esses domínios do preço, né, e as diferenças de suas taxas de abertura e de fechamento irão nos dar um sentido maior nos próximos movimentos, nos próximos conceitos que a gente vai pegar para estudar as próximas formações de movimentos através desses mesmos movimentos. Então acostumem-se, meus caros, com a gente falar movimentos, né, que se refere à nossa mecânica. E por fim, a gente fala de um preço aqui de 4 taxas. Opa, deixa eu pegar uma cor legal aqui. Por fim, a gente fala aqui de um preço de 4 taxas e você vai ver que também há semelhança de movimentos entre as suas formações de padrão, ok? Todo preço de 4 taxas tem um padrão de movimento, do mesmo jeito que um preço de 2 taxas tem o seu padrão de movimento, e é isso que irá nos servir de guia daqui para frente para a formação dos movimentos estruturais que formarão preços futuros, ok? Então aqui temos um preço de 4 taxas, né? Então aqui temos um preço de 4 taxas, né? Preço de abertura, né? Taxa de abertura, taxa contabilizada na máxima, né? Taxa contabilizada na mínima e taxa de fechamento. Então aqui temos um preço de 4 taxas, mas a gente vê que houve 3 movimentos que formaram um preço, mas o que há de comum desse preço com outros preços é que a diferença da taxa de abertura para a taxa de fechamento nos dá o domínio do preço, né? Mais para frente a gente vai falar como é importante o domínio do preço, porque se a gente tem o domínio do preço, a gente tem eixos, né? Nos eixos, os domínios do preço defendem ou a queda ou a alta da movimentação do preço do mercado, ok? Então é muito importante a gente ver e entender isso passo a passo. E a mesma coisa a gente vê aqui nos preços de compra, tá? Que tem 4 taxas, certo? Taxas de abertura, taxa de mínima contabilizada, né? Quando a gente fala contabilizado, quer dizer que é um pavio novo que você tem no gráfico, tá? Todo pavio é uma taxa contabilizada. Foi negociado nessa taxa, mas o preço ainda não fechou, né? Não arrematou as ofertas. A gente vai falar disso também mais para frente, tá? Mas é importante aqui a gente conhecer o conceito das taxas e dos domínios que tem um preço na forma micro. Tudo que a gente está vendo aqui é na forma micro. O menor movimento, do maior ao menor movimento, o menor resultado dos movimentos é a formação do preço. Então a gente vai pegar a formação do preço para estudar os movimentos do menor para o maior. Com isso a gente consegue operar em escalas tanto maiores quanto menores, que é o que a gente chama de divisão macro e divisão micro, ok? Então dentro desse preço de compra a gente também tem 4 taxas, temos um movimento entre essas 4 taxas e temos o nosso domínio, né? Que é o domínio de compra. Então vocês puderam ver que independentemente dos padrões de velas, sempre há um movimento, né, que coincide com outros movimentos, que dá uma coincidência que todos os preços têm, que são os movimentos através de suas taxas de abertura e fechamento para determinar o domínio desse preço, né? Então é isso, meus caros. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Trader Augusto na voz mais uma vez.
Muito obrigado por mais esse vídeo, por vocês terem assistido mais esse vídeo. Eu aguardo vocês no que está